Olá, você está ouvindo o podcast Descomplicando Design Thinking no Serviço Público. Eu sou o professor Thiago Ledo e este é o nosso episódio sobre o módulo 2. Se você acompanhou nossa conversa anterior, já sabe que o Design Thinking não é uma mudança de mentalidade. Mas agora a pergunta é: como funciona na prática? Existe um roteiro? Sim, existe uma espécie de mapa, mas não é uma linha reta. É um processo flexível, interativo, o que significa que podemos e devemos voltar atrás sempre que aprendemos algo novo sobre o cidadão ou sobre o problema em questão. Hoje, vamos percorrer as 5 etapas que transformam um problema dentro do serviço público em uma solução de real valor. Essas 5 etapas são empatia, definição, ideação, prototipagem, testes. Vamos nessa? Primeiro começamos com a empatia. Se pensarmos no contexto da política e das relações públicas, a empatia não é apenas um se colocar no lugar do outro, e sim muito mais uma ferramenta metodológica de pesquisa. Isto significa que a gente deve se despir, deve saber se livrar dos nossos próprios preconceitos para entender as dores e as motivações de quem usa e também de quem opera o serviço público. E por que isso seria vital? Primeiro, porque as pesquisas e gráficos nos dizem o que acontece. No entanto, é somente a empatia que diz o porquê aquilo acontece. Por exemplo, imagine uma unidade de saúde onde as grávidas faltam ao pré-natal. A solução óbvia seria o quê? Fazer mais panfletos, certo? Mas a pesquisa empática descobriu que elas faltavam porque não tinham com quem deixar os outros filhos. Então, o problema era logístico, não falta de informação. Para descobrir isso, o designer usa 3 técnicas, que é ouvir através de entrevistas focadas em histórias, observar o fluxo real de atendimento, chamada técnica de sombra, e imergir vivendo na pele a jornada do usuário, como pegar um ônibus no horário de pico ou entrar numa fila de triagem. A empatia é o processo que vai ao âmago e nos permitirá determinar o problema, definir a necessidade. A segunda etapa é a definição. Primeiro foi importante ouvir e observar. Depois vem a definição. E se atentarmos bem, um dos maiores ralos do dinheiro público é a pressa em pular direto para a solução dos problemas, a solução fácil. O designer público atua como um detetive para separar o sintoma do problema real. Por exemplo, processos físicos empacados em uma secretaria não são um sintoma. A solução apressada seria comprar computadores, talvez. Mas, se a empatia mostrar que o problema, está em uma lei que exige 3 assinaturas em prédios diferentes, o problema real é o fluxo legal, é a tramitagem do documento e não a falta de tecnologia. O terceiro momento é a ideação colaborativa. Aqui a regra é simples: quantidade gera qualidade. O segredo é ser colaborativo, ou seja, trabalhar em conjunto para a proposta de alternativas. Por exemplo, quando você coloca na mesa um servidor de balcão, por exemplo, um técnico de TI e um cidadão comum, surge daí uma inteligência coletiva. As soluções mais brilhantes, rápidas e baratas geralmente são fruto de ideias cruzadas, de referências assim de várias áreas e vários setores. A quarta etapa é a prototipagem. Agora
é o momento mais revolucionário do método. A prototipagem é o mantra do R rápido para aprender mais rápido ainda, gastando quase nada. Um protótipo é uma ideia disfarçada de realidade. Pode ser uma encenação de um novo tipo de atendimento, uma maquete de papelão para testar um layout novo de um hospital, ou telas de um aplicativo desenhado em um papel. A lógica é que é muito mais barato mudar um desenho de papel ou alterar, digamos assim, uma maquete, do que alterar propriamente um sistema de TI já programado, onde o custo seria mais alto. Por fim, chegamos aos testes. No Design Thinking, você não deve agir como um vendedor tentando convencer o usuário. O objetivo é colocar a solução à prova. Prototipe como se estivesse certo, mas teste como se estivesse errado. Entregue o modelo ao cidadão e peça para ele pensar em voz alta, enquanto tenta realizar uma tarefa. Digamos, se ele não encontra um botão apropriado para resolver o problema, ou não entende um termo técnico, significa então que o design falhou e você aprendeu agora como deve melhorar. Estamos chegando ao fim do nosso episódio e vamos resumir a nossa jornada de hoje. Passamos pela empatia para entender o ser humano, a definição para focar no problema real, a ideação para buscar soluções em conjunto, pela prototipagem para tornar as ideias tangíveis e pelos testes para mitigar os riscos. Agora, você tem um mapa e as ferramentas. Lembre-se, projetar sem ouvir o cidadão é como comprar um presente de casamento sem conhecer os noivos. O risco de desperdício é enorme. O Design Thinking garante que o serviço público seja útil, legítimo e eficiente. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo episódio.